Gente, então, agora um pouco dos conceitos dentro da marca Axon, né? Para que vocês possam entender. O porquê a gente faz o que a gente faz é o que a gente discutiu até agora, né? Agora a gente vai tentar entender um pouco como a gente faz isso, quais são nossas estratégias, né? Então essa é a comunicação mais importante nossa, que é para quem não pode, não consegue, não pode ou não consegue realizar um treino convencional, para quem não gosta ou não quer frequentar uma academia tradicional. Então, primeira coisa que a gente traz à tona aí, um treino que cabe na sua rotina. A gente tenta propor uma forma de atendimento bem dinâmica de aula, o mais dinâmica possível, para otimizar o tempo do nosso aluno. A gente entende que estamos atendendo pessoas comuns que têm uma vida, trabalho, família, louça em casa para lavar, filho para cuidar, tem chefe no serviço, tem um monte de compromisso, amigos para sair, tem um monte de coisa para fazer. E que o tempo é escasso para essa pessoa. Então, essa proposta que vem da geração Cariani Musi, né, que você tem que treinar 2 horas por dia, comer batata doce no café da manhã, almoço e janta feito maluco, é insustentável para a maioria de nós. Porque, pô, se eu fazer isso, na verdade, ela tem que ser muito rica, né? Para ela conseguir entrar numa rotina dessas. Então, a gente tenta organizar um treino que caiba no dia a dia, na rotina do nosso aluno. A gente fala de aulas de 50 minutos, de 2 a 3 vezes por semana para dar um ótimo resultado. E é sempre nesse ponto que a gente tenta manter o nosso cliente. 2 treinos por semana, normalmente, a gente diz que é para manutenção da qualidade de vida, saúde, do que a pessoa alcançou. Então, se a gente está aqui com um aluno que busca apenas uma manutenção, 2 treinos por semana é mais que suficiente na Axon. Se a pessoa busca algum resultado, talvez sejam necessários 3 treinos por semana. E a gente sempre diz isso para o nosso cliente. Um aluno vindo do sedentarismo pode iniciar com 2 treinos por semana e ver resultados. Mas em algum momento isso vai estagnar e ele vai precisar treinar um pouco mais. Para treinar 4, 5, 6 vezes por semana, normalmente a gente recomenda que o aluno faça uma outra atividade física que ele goste de fazer. A gente vai ser um pouco mais técnico, um treino mesmo personalizado para a pessoa, né? E para fazer uma 4ª atividade física, que talvez seja interessante, uma 5ª atividade física, pode ser muito saudável para alunos nossos fazer. A gente recomenda que ele encontre algo que ele curta fazer, que seja prazeroso, sabe? Mais próximo do lazer do que do técnico. Porque a gente quer que as pessoas treinem por um longo período de tempo. Então, um treino que cabe na rotina está focado na adesão do treino do aluno. Então a gente motiva normalmente a pessoa a procurar. Gosta de correr? Vai correr na rua uma vez por semana. Gosta, vai jogar futebol, vai, sabe, vai jogar beach tênis, vai fazer um outro esporte que te gere prazer, como uma 4ª ou 5ª atividade física na semana. Obviamente, a gente tem vários cases de aluno que treina 4, 5, 6 vezes por semana com a gente, e é normal, eu acho que sempre vai ter, mas nós tentamos manter a maior parte dos nossos clientes de 2 a 3 vezes por semana e é onde está 99% dos nossos alunos, né? São pouquíssimos que passam por 4º ou por 5º treino na semana com a gente. E normalmente vão ser alunos muito antigos e ou atletas, né? Pessoas que passam por preparação física. Então a gente tem o Fábio aqui que treina todo dia, né? Ele já é aluno nosso há 3 anos praticamente e gosta de treinar, né? Aprendeu a pegar gosto pela atividade física. Então ele vem todo dia. Em Prudentados, por exemplo, a gente tem uma atleta que treina todo dia, ela é uma triatleta, faz Ironman e tal, então ela treina todo dia com a gente, porque daí ela tem um treino mais voltado para mobilidade de pilates, né, regenerativo, que a gente chama, tem outros treinos mais intensos. A gente tem o Rafa, que é o nosso aluno cadeirante, que treina na Centro, que também é atleta, né, nós estamos preparando ele para o Powerlift Paralímpico, então
ele treina 6 vezes por semana, rigorosamente, ele não perde um treino, nunca, por hipótese nenhuma. Mas, como eu disse, são cases fora da curva, nem é para essas pessoas que a Axon realmente existe, né? A gente tá falando de atletas, ou de pessoas que estão muito tempo com a gente, que a gente já fez o trabalho, já não precisa ficar acendendo mais diariamente, né? Para a maioria dos casos, a gente tenta manter o aluno em 2 a 3 treinos por semana. E a gente ensina que quando o cliente vem querer com muita sede ao copo, a gente tenta esfriar. Comumente, no processo de atendimento de aula experimental, de venda, a gente recebe clientes que querem treinar todo dia. E a gente fala, viu, vamos pegar essa energia que você tem para os próximos 60 dias e vamos diluir ela numa vida? E a gente tenta propor que o aluno treine 3 vezes por semana. Sabe, você precisa perder 15 quilos. Ao invés de a gente fazer isso em 2 meses, vamos fazer isso em 10 meses? E nunca mais voltar os 15 quilos? Ou você prefere realmente perder os 15 em 2 e daqui 1 ano você tá igual você tá agora? E a gente tenta construir esse caminho para o nosso aluno com uma frequência de 2 a 3 treinos e um treino de 50 minutos. Então, quando a gente entrar na periodização e nas metodologias, vocês vão vendo que a gente tenta otimizar o tempo. Então, né, quando a gente vai até para os treinos mais voltados para a musculação, a gente vai fazer bisets, trisets, que alternam grupos musculares, para que o cliente não fique muito tempo parado. Porque o tempo dele importa. Então, a gente tenta construir toda uma aula que em 50 minutos, e assim, gente, foda, porque você vê o tempo, faça uma aula Axon pra ter a vivência, né? Acho que a pessoa, todo mundo que treina fala, puta merda, cara, porque a gente constrói um formato onde a aula fica realmente no limite do que o aluno pode entregar, na dinâmica, né? Então entra esse ponto, que é uma aula dinâmica e diferente toda vez. Então a gente tenta fazer o treino ser diferente, dinâmico, divertido, além da otimização do tempo. Então esse é um segundo pilar de como a gente faz o que a gente faz. Por quê, gente? Porque treinar é um saco. A gente precisa trazer leveza. Então, se eu quero atingir, de repente, no meu cliente, prioritariamente o peitoral para hipertrofia, tem muitas maneiras de fazer isso, não tem? Dá para listar, sei lá, uns 20 exercícios diferentes para treinar peitoral. É legal eu alternar entre eles e não deixar aquele treino metódico do cliente vir aqui fazer a mesma coisa toda vez. Porque fazer a mesma coisa toda vez é chato. É cansativo mentalmente. Então a gente atingir, mesmo nos casos, alunos que o treino tem que ser mais técnico, procura mais hipertrofia, alternar os tipos de exercício para o mesmo músculo-alvo, deixa a aula muito mais divertida, muito mais agradável. A pessoa sabe que ela vai chegar aqui e não vai fazer a mesma coisa toda vez. E isso faz muita diferença. Então, assim, a gente tenta montar um treino realmente dinâmico, sabe? O nosso aluno fica muito pouco tempo parado na aula. São intervalos curtos, porque enquanto ele descansa uma parte, ele treina a outra, daí volta, né? No cabe na rotina, né? Aula de 50 minutos. Juro, gente, um treino de 50 minutos na Axon equivale a 1h30, 2 num treino tradicional que a galera faz aí nas salas de musculação. Esses dias eu almocei no shopping ali no andar de baixo, bem na frente da Red Fit. E eu fiquei olhando a galera treinando lá. Cara, a galera não tava treinando, velho. Aquilo lá pra mim, talvez vocês sejam mais acostumados, aquilo lá pra mim não era treino, não. O cara, juro, eu fiquei uns 45 minutos. O cara ficou sentado na mesma máquina. Numa puxada, ele sentou. E daí ele fez 2, 3 tipos de puxada. Mas, ele pegava aquela máquina, ele puxava, ele não fazia cara do que ele tava fazendo força. Puxava, sei lá, 10, 12 vezes, largava a máquina e ficava no celular. Sei lá, uns 5 minutos. E eu olhando aqui, daqui a pouco ele puxava de novo. Daqui a pouco ele mudou a altura da puxada. Puxava.
E eu falei, não, eu não vou sair dele. Ele vai ter que sair da máquina antes de eu sair do almoço. E ele me ganhou, cara. Terminei de almoçar, já fui embora. O cara tava na mesma máquina, no mesmo lugar, cara. Esse cara não treinou. Ele sentou, ele ficou sentado, velho. Ele ficou sentado ali, ele não treinou. Entende? Assim, alguém precisa contar pra ele isso, que ele não treinou, velho. Aquilo não é treino. Né? E na nossa proposta, a gente se compromete a fazer o aluno treinar. Então a gente tenta, sabe, dar uma dinâmica, uma intensidade na aula que a gente vai fazer o aluno. E assim, ó, essa é uma condição muito importante, um treino que cabe na rotina e aulas dinâmicas diferentes, que o aluno faça, treine. A gente se compromete a isso. Porque se a pessoa vier aqui e não fizer atividade física, eu prefiro que não venha. Porque daí entra no resultado que a gente se compromete a entregar. Esse cara, ele não vai ter resultado nenhum. Ele vai estar treinando lá, quanto tempo você faz musculação? 10 anos. Você consegue erguer um caderno. Porque não fez musculação. E assim, o que a gente recebe de gente, recebeu especificamente esses últimos 4, 5 meses, que veio muita gente frustrada na musculação, né? Tipo, esses últimos 5 meses mudou muito o mercado, né? Então a gente recebeu muitos clientes que pagaram um ano de musculação lá, foram treinar, tentaram ir, enfim, né? A gente recebeu muita gente que já passou pela experiência. E assim, juro, o dia que eu atendi, não vou falar o nome da aluna pra vocês vão conhecer ela depois. Uma aluna aí nossa que já tá agora 6 meses com a gente, tá muito bem. Se não, eu faço 7 anos de musculação. Quase matei a menina, cara. Eu falei, cara, que dó, velho. E daí eu queria reduzir o treino, mas já tinha ido boi com a corda, já, cara. Já tava lascada, já não conseguiu nem andar no dia seguinte. Porque ela me falou que ela fazia musculação há 7 anos. Eu falei, então, beleza, vamos lá. Sua mãe não chegou na metade do treino, já tinha ido pro máximo do que ela podia entregar já, e eu não sabia nem o que fazer. Eu falei, ai, que cagada que eu fiz. Porque eu tentei ler ela, eu acreditei no que ela disse, né? Eu só acreditei. Falei, viu, você treina há 7 anos, bora. Pra cima. E acho que ela nunca tinha treinado na vida dela, né? E daí ela mesma percebeu isso. Ela chegou, daí ela já estava treinando. Essa primeira aula que eu atendi, ela devia ser a aula 9, 10 dela. E daí eu reduzi a intensidade, tive que cortar o treino dela. Enfim, terminamos. Né, botei umas mobilidades no meio daí para ela descansar, sabe? Só porque, tipo, cara, vou deixar essa mulher parada, uma coisa que a gente não faz aqui, né? E, tipo, coloquei umas mobilidades em outras articulações que a gente não tava treinando para ela descansar no meio do treino e tal. Chegou no final do treino, ela falou assim, eu falei pro outro treinador aqui que eu não suava, que eu nunca suei na minha vida, eu não sou. E daí ela passou a mão na testa. Acho que eu tava fazendo alguma coisa errada. Lavada de suor, assim, ó, 7 anos. E, tipo, nunca tinha treinado na vida, na verdade, sabe? Então, a gente tenta trazer esse dinamismo para realmente fazer a aula acontecer. E é nossa missão que a aula aconteça, que o aluno treine. A gente quer adesão, mas a gente quer que ele treine. Então, é como se fosse um cabo de guerra. E vocês são, como treinadores, tipo um lutador de sumô de 200 quilos, e do lado do cabo de guerra tem uma criança de 6 anos. E vocês estão brincando com a criança do cabo de guerra. Então você sabe que se vocês puxarem, vai fazer. Você vai arrastar a criança inteira pra você, né? Mas você deixa a criança ganhar um pouquinho e você um pouquinho, pra brincadeira ser divertida, sabe? Você vai pra criança ficar feliz, e daí você puxa um pouco pra cá. Você cede um pouquinho pra lá e puxa um pouquinho pra cá. Essa analogia no quê? No que o aluno quer, gosta de fazer, no que ele sente prazer em fazer, que talvez nem seja tão bom para ele. Você cede. E daí você puxa no que ele precisa, no que é importante para ele. Você cede no que ele gosta, no que ele quer e puxa. Porque assim, gente, a gente vai falar muito quando a gente está na periodização de adesão. E importa adesão, gente. Não adianta eu ter o treino perfeito se a pessoa não vier fazer. Sabe, tem um vídeo famoso do Muzi numa esteira, falou assim, cardio tem que fazer direito, jogar bola, perguntar se jogar bola era cardio pra ele, né? Nunca na vida, o risco que você corre de lesionar o teu joelho, de cardio você tem que ir na esteira e fazer cardio direito e tal. Olha, a gente tá no extremo oposto, mas no extremo oposto.
Porque a gente entende que a vida não é uma esteira. Né? Atravessar a porra da rua é muito perigoso. Você pode ser atropelado, não pode? E você vai viver dentro de uma quadra por causa disso? A vida toda? Não, né? Você vai, com muita atenção, atravessar a rua. É a mesma coisa. Meu, nosso cliente tem o joelho fudido, quer jogar bola. Cara, a vontade sim é falar, cara, não vai, velho. Mas ele gosta daquilo, faz bem, não é só pro corpo, é pra cabeça dele também. E sabe o que a gente faz? A gente minimiza o dano. Vai lá jogar bola, ó. E a gente deixa muito claro, a gente vai fazer o que a gente pode para que você tenha o mínimo de dor possível, sofra o mínimo de risco possível, mas vai doer. A gente tem o Joelson aqui, você já deve ter acompanhado a aula dele. Cara, ele vai jogar bola, treina com a Vanessa, um bem magrinho, um pouco mais velho. E ele adora jogar bola. E quando ele veio treinar, ele não estava jogando mais porque o joelho doía. E ele nem conseguia jogar. Agora ele consegue jogar com o joelho doendo ainda, mas ele já consegue ir. E ele, foda-se, ele vai. Doeu o joelho jogando bola? Doeu toda vez. Mas vou jogar, eu quero, eu gosto, me faz bem. Para outro não é só pro corpo, faz bem pra cabeça. E a gente fala, então vai, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai fortalecer o suficiente para que você corra o mínimo de risco possível e que você possa jogar bola. Então é nessa, quando a gente fala que um treino que cabe na rotina e aulas dinâmicas, é nessa vibe que a gente entra. E a gente precisa fazer o aluno treinar. Então, o foco 1 é adesão, o foco 2 é fazer com que ele treine, com que ele saia cansado daqui. Porque se você chegar e ficar só batendo papo com o aluno, tem aluno que não treina, fica só de conversa. O professor precisa ter uma... É difícil, cara. Difícil, porque o nosso aluno, a maior parte, não quer treinar. Então, se você não tiver força suficiente ali para fazer ele treinar e fazer ele voltar no dia seguinte, é esse equilíbrio. E, obviamente, a gente leva isso como um desafio. E é muito importante pensar assim, primeiro, que o aluno tem que voltar. O aluno tem que continuar treinando. Então, se eu pegar pesado demais, e o treino for muito rígido, muito intenso, essa pessoa para logo. Então tem que ter a conversa, a resenha, tem que ter aula, tem que ser dinâmica, tem que ser divertida. Mas sim, o aluno tem que sentir os músculos trabalhando, ele tem que treinar. Teve um caso que a gente não conseguia fazer a aluna treinar. Ela era aluna também do estúdio de eletroestimulação ali, né? Há anos treinava no estúdio de eletroestimulação. E daí começou a mesclar os treinos conosco. E assim, era incrível, porque realmente ela fazia parte de mobilidade, começava a fazer as ativações ali, e ela tinha que ir embora. Ela começava a cansar, ela arrumava um motivo para ir embora, e ela ia embora mesmo. Ela fazia 20 minutos e vazava, e a gente, começou a mudar as estratégias, daí a gente começou a reduzir a mobilidade dela e começou a deixar o treino intenso, ela ir embora mais cedo. E a gente não conseguia, assim, ó, fazer ela treinar. E isso a gente traz nas nossas reuniões técnicas e tal. Cara, como é que a gente vai fazer com essa aluna? Porque a gente quer que ela continue vindo, mas para nós é fundamental que ela treine. Ela não tá treinando, ela não tá fazendo atividade física, isso aqui não conta. Não tá fazendo nada. E daí a gente tá ferindo um princípio moral nosso, né? Que é a nossa missão. Até que chegou o dia que ela veio treinar e era aniversário da Dona Rosa. A Dona Rosa treinou agora, que aqui vocês nem viram ela porque ela entrou e saiu, mas vocês conhecem, né? Por causa do horário aí. Da Dona Rosa, aniversário da Dona Rosa. Vocês sabem o que a gente faz nos aniversários. Todos sabem, vocês já sabem. Vocês sabem que a gente faz os burpees no aniversário. Era um aniversário de 63 anos da Dona Rosa. E daí, quando a gente foi pros burpees, ela tava, na verdade tem as turmas e meia ali, né? Então ela tava bem no começo da aula dela ainda e tal. Ah, vamos parar, vamos fazer os burpees da Dona Rosa. Ela já indo embora. E adivinha o que acontece? A abençoada da Dona Rosa vai atrás dela e pega ela pro braço. Não é meu aniversário, venha fazer os burpees comigo. E a mulher não conseguiu dizer não. E daí foi a primeira vez que ela treinou, porque daí a gente botou um caixote alto, né, pra ela fazer só um pulinho pra trás e tal, porque é uma pessoa que não faz atividade física regularmente, foi aquilo, um caixote alto mesmo, no mais alto possível, assim, só pra mulher fazer um pulinho pra trás e um salto. E aquele foi o primeiro e o último treino dela, nunca mais apareceu. E a gente não tem vergonha disso, porque a nossa missão é que o aluno volte, sim.
A gente não conseguiu entregar para ela do jeito que queria, mas é mais importante que o aluno treine. E, meu, eu não quero ficar recebendo a porra de uma mensalidade igual a eletroestimulação tá fazendo de uma pessoa que não tá treinando. Eu tô matando ela, velho. Eu não vou ficar em paz com isso, entende? Não vou. Não faz sentido pra mim, ela não tá treinando. Não tá fazendo nada. Sabe? Então eu preciso de um treino que caiba na rotina dela, mas que seja um treino. Que seja um treino. E esse foi um case bem atípico nosso, assim, né, de uma pessoa que a gente não conseguiu fazer treinar. Não conseguiu mesmo, assim, sabe? Não conseguimos fazer com que ela treinasse. Mas é fundamental, gente, sempre que o treino caiba na rotina. Aulas dinâmicas. O treino personalizado. Então a gente coloca os treinos no quadro de maneira personalizada para o aluno. Por que a gente coloca no quadro? Porque o quadro é muito visível, gente. O quadro é fácil de apagar. O quadro é fácil de mudar. O aluno consegue ver o treino também. O outro treinador que vai estar, às vezes, dois treinadores, consegue te ajudar, consegue ver o treino. É muito acessível. E sempre personalizado, então a gente tenta entender qual é a demanda, qual é a necessidade daquele cliente, a gente vai pegar dos diferentes métodos e personalizar um treino para ele, para as necessidades e demandas exclusivas dele, né, para o que ele precisa. O ambiente é exclusivo, então a gente diz que cada professor atende no máximo 5 alunos por horário. Como é que funciona isso? Eu já expliquei para todos vocês, mas eu vou reforçar. Então, quando vai terminando o processo da escola de treinadores aqui, e vocês vão passando para a área de treino, vocês iniciam atendendo 2 alunos por horário. Apenas. Porque vocês não têm experiência suficiente ainda para aquela demanda grande e tal. Né, o Bruno estava curioso para ver uma turma de 5 alunos, acontecendo, já viu já? Porque teve 4 que ela já viu, né? Muito difícil, né? Fala, meu, é assim, ó, o professor tem que ter olho na nuca para atender, é muito difícil atender 5. Então começa atendendo 2, depois passa, ganha experiência, passa para atender 3, depois passa a atender 4, até então que passa a atender 5. Esse é o caminho da jornada de todo mundo. Atende 5 com muitos anos de experiência. O Thomas está com a gente há 2 anos e ele ainda atende 4. Né? O 4 normalmente é o cenário que é ideal. A gente coloca 5 porque a gente tem falta. Apesar de ter turmas com 5, e sempre é muito difícil pegar a turma com 5, né? Porque a galera falta, muda horário, cancela em cima da hora. Então a gente coloca o 5º porque acaba faltando vaga e daí chega ali tem 3 treinando, 2. Então a ideia nem é atender 5, a ideia é atender 4. O 5º ali é porque e daí vai acabar acontecendo, né, os dias que vão ter 5 alunos treinando realmente. Qual que é o conceito por trás disso, né? Mas é um treino personalizado, mas tem 4, 5 alunos treinando? Sim, porque o treino é completamente personalizado. A aula é individualizada, é montada para aquele cliente, personalizada para ele e tal. A diferença é, gente, que vocês não vão ficar contando repetição. Vocês não vão ficar enxugando o suor do aluno. E assim, Deus que me perdoe, né? Respeito muito o trabalho dos personagens que atuam atendendo exclusivamente um cliente. Mas pra mim essa merda não serve. Quando eu tentei, falei, tá, botei o cliente, corrigi o movimento tá sendo bem executado, carga ajustada, tudo certinho. O que eu faço agora? Eu vou contar as repetições do aluno? Tá, gravando aí, Menes. Eu vou contar as repetições dele? O que eu faço agora? E eu me senti muito inútil, velho. Daí, tipo, a gente vê aqueles vídeos na internet do personal meio, tipo, sabe? Fazendo, sei lá o que ele tá fazendo, um carinho no músculo do aluno enquanto o aluno faz o exercício, que fica meio acompanhando o aluno com um braço, falando vai, sei lá. E isso pra mim é um dos maiores problemas, porque essa conta não fecha. Né? E eu particularmente falo, cara, todo o conhecimento que eu tenho, tudo que eu domino, pra eu ficar atendendo uma pessoa aqui, é um desperdício do meu tempo e do dinheiro dessa pessoa. É um desperdício dos dois. Porque
treino bem feito, primeiro você precisa de presença no treino. Sabe, você não consegue, você não vai ter um resultado se você não estiver ativo, concentrado, entendendo os músculos que estão envolvidos. Não vai ter. Você vai fazer lá uma cadeira, você tá olhando as borboletas e tal. Não. Então, o mínimo que você precisa fazer é contar as próprias repetições. Porque você tem que sentir o que você está fazendo, velho. Né? E eu falo que isso é a maior quebra de paradigma que a Axon vai fazer acontecer. E não só a Axon, mas vão surgir muitas empresas nesse Brasil que hoje a gente tem dois extremos, né, no nosso mercado. De um lado, a gente tem aqui os treinos extremamente personalizados, onde você tem um personal dando aula exclusiva, contando as repetições, enxugando o suor do aluno, recolhendo os pesos dele e tal, fazendo tudo por ele. E no outro extremo você tem o lazer, que é tipo aquela que vocês devem ter feito na faculdade, aquele aulão do funcional circuito, né, que é isso que aprende na faculdade. Que é tipo, cara, foda-se, cada um vai fazer uma coisa lá e vai rodar a aula de zumba. Jump, step, sei lá, tem esses dois extremos. Aqui a aula é muito divertido, muito massa. Não dá merda de resultado nenhum, né? Porque você só vai lá e faz alguma coisa. Tá cansando, mas é só gasto calórico. E aqui a aula é muito chata, é muito técnica. Aqui é muito barato, aqui é muito caro. Só que, gente, tem um mundo aqui, ó. E que ninguém tá olhando pra isso aqui. Tá todas as possibilidades aqui no meio. E eu faço sempre uma comparação com a gastronomia. Fuji, se tivesse grana sobrando para pagar um chefe, para fazer comida para você, mastigar para você, cuspir no teu prato para você engolir, você topava? Não faz sentido, né, velho? Só, cara, que porra é essa, cara? Que sai fora, velho, né? Não faz sentido nenhum. É isso que eu penso quando eu vejo um personal atendendo um aluno. Cara, o que essa pessoa tá fazendo aí, velho? E a pessoa que paga um chefe, vocês conhecem alguém que tem um chefe que trabalha na casa da pessoa, que faz só pra fazer comida pra pessoa? Alguém conhece? Conhecem alguém? Eu conheço. Conhece alguém tão rico que paga um salário pra alguém ficar lá só fazendo comida? Um chefe renomado pra pessoa. Existe isso? Claro que existe. Mas é pra quem? Gente, é pra quem tem dinheiro pra rasgar, né? Porque, vamos combinar. E daí a gente vê a pessoa que ganha 2 salários mínimos pagando personal. Pra mim é a mesma coisa que uma pessoa ganhando, pagando um chefe pra fazer comida na casa. Cara, não precisa, velho. Não precisa. Só que daí você tem dois extremos nesse mercado comparando com o restaurante. Você não tem escolha, né? Ou você faz a própria comida, ou você contrata o chefe. Tipo, se você quer comer pizza, ou você contrata um cara pra fazer a pizza pra você na tua casa, ou você faz a própria pizza. E daí entra o problema da dor desse aluno, que não sabe fazer a pizza. Eu não sei fazer pizza, e aí? O que eu faço? Eu só tenho uma escolha daí, que é contratar o chefe pra fazer a pizza pra mim. E quando eu olho pro mercado do fitness hoje, é pra isso que eu olho. Eu falo, cara, a galera não tem escolha, ela tem que pagar o personal, ela não precisa, mas é a única opção que ela tem, porque ela não sabe ir lá e fazer um agachamento. Mas ela não precisa pagar o personal, velho. E pensem que, talvez há 100, 200 anos atrás, não existia o restaurante. Gente, sabia que um dia não existiu, né? Um dia os restaurantes não existiam. Um dia, há muito tempo atrás, na Idade Média lá, as pessoas faziam a própria comida e os muito ricos tinham quem? Um chefe na casa que fazia a comida deles, né? Era assim que funcionava o mundo. Mas, em algum dia, alguém abriu o primeiro restaurante. É isso que a gente faz com o Axon. É a mesma disrupção. É a mesma quebra de paradigma. Cara, você não precisa do chefe fazendo comida na tua casa e não precisa ficar aprendendo a fazer a pizza que você não sabe. Aqui, ó, tem um... Sabe, entre esses dois extremos tem um meio-quinho aqui, ó. Que é a aula com 4, 5 alunos, um professor atendendo. É isso. Se você vai num restaurante, aí pede a pizza,
Você perde alguma coisa em sabor da pessoa que pediu, que o chefe está fazendo a pizza na casa? Você perde alguma coisa em experiência? O nosso cliente não perde nada em resultado. Pro outro que está com o personal pegando, enxugando o suor. E às vezes eu falo, cara, que tá até pior, porque tá atrapalhando o treino, né? Porque os personal ficam batendo papo daí, né? Falando da vida do aluno e o aluno treina menos ainda daí. Eu percebi que agora, nesses últimos 2 anos, ficou pior ainda do que era na minha época lá, que era tipo, cara, eu me sentia inútil. Porque agora o personal vira meio um terapeuta e a pessoa não treina daí, né? Fica batendo papo com o personal a aula toda e vai embora. Acha que treinou, tira a foto no espelho e vai pra casa. A gente tá quebrando um paradigma. Eu falo, por isso que é muito desafiador o nosso trabalho aqui. Por isso que eu não vou conseguir fazer isso sozinho, que eu preciso de uma equipe muito forte. Porque a gente não tá vendendo um serviço. A gente tá quebrando um paradigma. A gente tá mudando a forma com que se enxerga a atividade física no mundo. É isso que tá acontecendo aqui agora. E sim, gente, eu acredito que em algum tempo, não sei se em 5, em 10, em 15 anos, nós teremos mais estúdios personais do estilo Axon do que academias de musculação. Mas a gente vai ter o triplo. O triplo. Porque é isso que faz sentido, galera. É aí que a conta fecha. Do mesmo jeito que hoje a gente tem muito mais restaurantes do que chefes trabalhando nas casas das pessoas, né? É nessa mesma linha. Então, nós construímos esse ambiente exclusivo, onde, né, a pessoa não vai ter que, não pode treinar sozinha, ela vai fazer o treino que está proposto. O aluno Axon, ele paga não pelo ambiente, ele paga pelo treino. Então, nós não temos opção aqui do cliente vir treinar por conta, isso não existe. Ele vai fazer o treino que nós propomos a ele fazer, e se ele não quiser fazer o treino que a gente propõe, ele vai treinar em outro lugar. A nossa proposta é essa, a gente vende esse serviço em turmas de até 5 alunos por treinador. Nossa logística funciona como? Um ambiente como esse, aqui a Axon dos estados, comporta 2 turmas simultâneas. Então, em horários de pico, que já está acontecendo à tarde, vocês acompanharam aí, estão acompanhando as tardes, a gente tem, digamos assim, o professor Chaves com uma turma às 16, daí às 17h15, às 18h30. E daí no meio a gente tem a Milena, com uma turma às 16h30, às 17h45 e às 19 horas, certo? E assim a gente consegue ter 2 turmas atuando ao mesmo tempo, na mesma área de treino, com o Chaves atendendo 5 alunos, a Milena atendendo 3. A Centro comporta 3 turmas desse jeito, tipo uma turma a cada 20 minutos, por exemplo. Nesse momento a gente ainda tem 2, porque cabe crescer mais a Centro aí. Na verdade, a gente já falta vaga, né? A Centro já é um problema, né? A gente perdeu vários clientes aí nesses últimos 2 meses porque a galera não tinha horário para fazer check-in das 18h30 às 20 horas aí. A gente teve 6 alunos abandonar a gente aí nesse ano porque a gente não tem, porque eu preciso de vocês, né? Preciso de treinador lá atuando para abrir a terceira turma. E a gente já tem a unidade lá no Boqueirão, lá dentro da Acre, que é uma turma, né? Uma turma por horário. Na verdade, aquele espaço é tão pequeno, mas tão pequeno, porque é menor que isso aqui, né? A sala que a gente conseguiu. E daí a gente faz 2 turmas também, mas com 2 alunos por horário para, tipo, ter um aluno na parte de mobilidade, aquecimento, enquanto o outro aluno está usando uma barra que ocupa mais espaço, pulando uma corda que ocupa mais espaço e tal. A gente faz até 2 para otimizar mais espaço, porque se os 4 treinam junto, tipo, chega naquela parte final do treino que o aluno ocupa mais espaço, está ocupando muito espaço, não cabe, a gente tem quase que colocar um aluno em cima do outro. É muito apertado lá, mas é o espaço que eles tinham disponíveis para nós, né? Agora eles estão vendo de otimizar o espaço, aumentar, enfim, fazer uma estrutura física melhor para nós poder fazer atendimento, porque a gente já não tem mais vaga lá, né? Então lá esgotou, não cabe mais cliente, né? A gente ainda faz aula experimental lá, mas a gente tenta trazer os alunos para cá daí no final da aula experimental, porque tá esgotado. Daí se tem um cancelamento, daí a gente vai abrindo lá, não cabe mais cliente lá, né? Então, porque é uma turma por horário.
Então a gente tem 3 modelos de Axon operando de acordo com a capacidade de atendimento, né? A unidade de lá é uma unidade para 50 alunos, que é o que a gente tem. Essa unidade aqui é uma unidade para 85 alunos. E a unidade do centro é uma unidade para 120 alunos, né? Lá a gente tem os 50 que a gente se propõe a ter, aqui a gente está com cerca de 65, então tem uma margenzinha, e a centro a gente está com cerca de 80 alunos, né? Mas a gente sempre respeita esse limite de atendimento, porque é o que permite a capacidade de atendimento. E sim, quando eu comecei a desenvolver o método de atender, eu cheguei a atender 7 alunos por horário. E é uma loucura. Precisa de experiência, de prática, mas no 7 eu percebi que você perde qualidade. Daí o aluno... Daí o resultado... Daí mexe no resultado, sabe? O aluno tem que fazer intervalos muito longos, às vezes ele está cometendo um erro, você não consegue fazer uma correção adequada. Então, com muita experiência, a minha capacidade de atendimento é o 6. O 7 eu sinto que o resultado do cliente o cliente é prejudicado. Com 6, eu falo que eu dou aula para 6 alunos com a mesma qualidade que um personal atende um. Só que esse aluno pode pagar muito menos por isso, e eu, do outro lado, ganho muito mais, né, do que atender um só. Então, todo mundo sai ganhando nessa quebra de paradigma, e eu falo, isso vai acontecer, gente. É uma questão de anos, vai acontecer. Por quê? Porque todo mundo sai ganhando. O personal pode ganhar mais, né? Ao invés de ele cobrar 80 a hora, ele pode atender 3, cobrar 35 a hora de cada, ele ganha mais lá no final das contas, e as pessoas vão pagar quase um terço do que eu pagaria. Todo mundo ganha. O aluno ganha, o personal ganha. Então, isso vai acontecer, tá? Vai acontecer, é uma questão de tempo. E nós temos uma vantagem, nós já estamos posicionados no mercado, né? Nós somos os primeiros aí a estar fazendo isso acontecer. Além do ambiente exclusivo, gente, a gente pode falar do ambiente aqui, que é todo espaço, né? Vocês percebam que cada detalhe da comunicação é importante que seja agradável e não pareça uma academia. Então, a ausência de espelhos, por exemplo, né? A gente não tem espelhos nas unidades, por quê? Porque o espelho remete à academia. A utilidade para o espelho para treinar depende do método, depende da proposta para o cliente, né? O espelho ele gera um vício que a gente acredita que não é tão interessante, que a pessoa perde consciência corporal na presença do espelho, né? Porque ela precisa olhar ela fazendo para ela conseguir fazer. E a gente prefere que o aluno ganhe a consciência corporal, ele sinta o próprio corpo, né? Ele sinta, tipo, tem gente que, cara, você perguntar rápido, Lucas, teu pé direito tá aí? O cara vai ter que, deixa eu ver, você não precisa olhar, né? Você precisa olhar para saber, não precisa do espelho, não precisa, né? Você sente o teu pé ali, né? E é a mesma coisa. A pessoa fica tão dependente do espelho que ela não consegue pegar um papel do chão sem ela conferir se a lombar dela está posicionada. E isso é perca de consciência corporal, e a gente pretende que o nosso aluno ganhe consciência corporal. Então o espelho é um empecilho para isso, mas em outras situações o espelho poderia ser muito útil. Porém, ele remete muito ao que se propõe a academia convencional, e a gente quer um ambiente mais aconchegante, que não precise ficar mostrando os defeitos de cada pessoa o tempo todo, sabe? Que ela possa relaxar um pouquinho. Então, por isso que a gente não tem espelhos nas nossas unidades. Vocês percebem que a gente não tem catraca, balcão, muito pelo contrário, a gente tem um sofá com um cafezinho, né? Pra realmente parecer que você está entrando numa casa, na extensão de uma casa. Cada isso, a gente é uma franquia, né? A Axon já está formatada para ser franquia. Então, a gente quer remeter a entrar para uma casa. Por quê? A gente quer remeter a um ambiente que você venha para o resto da tua vida, sabe? Então, não pode ser agressivo, não pode ser violento, não pode ser, sabe? Tem que ser um ambiente agradável, como é a Axon. É gostoso você chegar aqui, né? Você entra no ambiente e fala, nossa, cara, que, sabe? Eu quero estar aqui pro resto da minha vida. Eu quero vir aqui 3, 4 vezes por semana pro resto da minha vida. E cada detalhe da nossa comunicação é pensada nesse ambiente. Nós temos um aplicativo de celular, né, onde o aluno faz check-in e reserva horário para treinar. Isso acaba com as desculpas para as pessoas não treinarem. Então sim, a gente oferece a opção do aluno deixar o check-in fixo, mas a gente tenta motivar todo mundo a fazer o check-in manualmente. Reservar o horário, escolher o horário, cancelar. Quais são as regras? O cliente paga 2 treinos por semana, ele tem 2 treinos por semana não cumulativos. Então, se ele não fizer, ele perde, não acumula para a semana seguinte. Ele consegue realizar o check-in com até 30 minutos de antecedência, então meia horinha antes da aula ele consegue abrir o aplicativo e reservar a vaga para treinar.
e cancelar com até 2 horas de antecedência. Então, com até 2 horas de antecedência, ele consegue ir lá cancelar o check-in volta para ele e escolhe um outro horário. Com menos de 2 horas, já considera aula dada, ele não pode cancelar, porque, porra, não dá tempo de mais ninguém fazer, né? Então já ocupou a vaga de alguém, já, então na verdade é um limite para facilitar a vida dos próprios alunos, né? O aplicativo ele é uma mão na roda para resolver outro problema que as pessoas têm com um treino personalizado, né? Como é que para você treinar com personal você precisa de uma hora marcada? E se desmarcar essa hora, fudeu, né? Precisa achar um outro horário e é uma queixa que a gente recebe muito das pessoas que já treinaram com personal. Falam assim, eu fazia com personal, mas daí tal dia eu não podia ir, meu Deus, eu ficava sem treinar, o personal não podia me atender mais naquela semana, porque daí não tinha mais agenda que encaixava. E esse é mais um ponto positivo porque a gente oferece em relação ao que o personal oferece, né? A gente consegue entregar um treino personalizado para o aluno, cara, com horário disponível o dia inteiro para essa pessoa treinar. E quando a gente entrar no sistema, né, do aplicativo, da nossa versão do aplicativo, aqui que a gente consegue visualizar o treino, é mais incrível ainda, porque esse aluno consegue treinar em qualquer action, com qualquer treinador, tendo um treino personalizado na medida das limitações e necessidades dele, porque essas informações estão no sistema. Então, se uma pessoa está passeando lá em Prude, ela consegue fazer o check-in lá, treinar lá, e o treinador de lá vai ter acesso a todas as informações dela e vai montar um treino personalizado na medida para ela. Isso é incrível. Isso talvez pareça pequeno agora, mas pense quando tivermos Axon em São Paulo, Axon em Fortaleza, Axon no Rio. Pense quando você vai para uma viagem para o Rio de Janeiro e fala, cara, vai ter um treinador lá que vai montar um treino. Vai ter todo o meu histórico de aulas, minhas dores, minhas limitações. Todo você vai poder montar um treino personalizado para mim. Porra! Quem que oferece isso? Essa segurança. Esse histórico. Então, o aplicativo celular ele vem para suprir essa demanda, resolver esse problema. Tá? E daí a gente entra no método exclusivo de treinamento, né? Que a gente traz treinamento funcional, pilates, musculação, cross e HIIT. Gente, a gente coloca esses 5 principais métodos, por quê? Porque a gente traz conceitos da calistenia, da pliometria e outros conceitos do treinamento esportivo, com certeza, mas esses são os métodos que estão na boca do povo. É como o cliente conhece, por exemplo, ao invés do cross, eu poderia falar que a gente trabalha com ginástica, levantamento de peso olímpico, mas isso não é traduzido para o que o cliente entende. Né? Existem exercícios que não são do Joseph Pilates, que são de um alemão que a gente traz e a gente fala que é Pilates. Sabe? Por quê? Porque é o que o cliente entende. Se eu começar a inventar um monte de coisa, eu só gero confusão na cabeça do cliente. E é importante ele entender, porque assim, o que ele vê no Instagram dele, lá, o que ele vê na Globo, o que ele vê no TikTok. São essas coisas aqui, ó, que ele vê. E a gente só está traduzindo uma linguagem que ele compreenda o que a gente está fazendo. Né? Por exemplo, o HIIT não é um método de movimentos, né? Ele é um protocolo de organização de treino. Então eu consigo fazer um HIIT com movimentos e princípios do treinamento funcional, do Pilates, da musculação ou do Cross. Não faz nem sentido ele estar aqui entre uma das propostas de metodologia. Tecnicamente não faz sentido. Mas para o nosso cliente faz. Então a gente costuma dizer que a gente tem esses 5 métodos disponíveis, né? E que a gente entrega os 5 métodos dentro de uma mesma aula. Não todos, não exclusivamente um, não 2, mas a gente vai selecionar 1, 2, 3, 4 ou até os 5 de acordo com a necessidade do aluno. Né? Meio como se fosse isso aqui, né? A gente vai ter, então, primeiro uma parte de mobilidade e estabilidade, que a gente usa princípios do treinamento funcional, depois a gente pode ir para uma parte de força da musculação e a gente pode fechar com um terceiro HIIT com um exercício de movimentos do CrossFit, por exemplo. Né? Usamos os quatro métodos em uma aula, por exemplo, personalizado por aluno. Na prática, a gente está falando só de movimento humano. O movimento humano é uma coisa só. Em algum dia da nossa sociedade, o Pilates não chamava Pilates, né? Era um maluco que estava lá usando umas molas e umas macas para passar exercício. Treinamento funcional não chamava treinamento funcional. Michael Boyle deu esse nome ali
um dia escreveu um livro e colocou esse nome no livro e pegou. Né? Musculação não foi musculação, era, sei lá, deixa de força. Então, pra gente, pouco importa. Tipo, aonde que está posicionado o método. E sim, o objetivo daquele exercício para o aluno. É isso que importa. Né? Então, por exemplo, a gente vai ter, e eu falo muito isso, a gente vai ter tipo uma senhorinha aí que ela não quer fazer força, ela só quer fazer pilates. Ela não quer pegar peso, não quer de jeito nenhum. Isso é um problema, porque ela precisa, né? Nesse momento aí, a perda de massa magra no corpo dela é muito rápida. Cada diazinho que passa na vida dela, ela tá mais fraca, muito mais fraca. O que a gente faz? Coloca ela para fazer um levantamento terra em cima do reformer do Pilates, com elástico. Pronto, acabou. A gente tá meio larapeando ela mesmo, né? A gente tá tipo, cara, a gente precisa entregar força para ela. Se ela só quer fazer pilates, vamos fazer aqui. E o contrário acontece, tem a galera da força que odeia, não quer saber fazer pilates. Aí a gente bota a pessoa para fazer um saudação, que é um movimento tradicional do pilates, que seria no barrel, segurando o rack. E a pessoa faz no rack e, cara, acha que só tá aquecendo pro treino, que não tá fazendo pilates. E tá fazendo pilates. Então, isso, na hora da venda, na hora do cliente procurar a gente, isso aqui faz sentido. Depois que o cliente entrou na roda aqui, pouco importa, sabe? Na hora do cliente ver a gente na internet, ele precisa entender o que a gente faz. Então isso aqui faz sentido. Depois que ele entrou na roda, falou, cara, método de treinamento híbrido Axon, é isso que ele faz. Ponto. E, gente, convenhamos, um levantamento terra, ele é propriamente do Pilates, da musculação, do cross, do HIIT ou do treinamento funcional? Me digam. Depende do teu principal objetivo por trás daquele movimento. Depende do acessório que você vai usar, depende, cara, sabe? Ele não tem essa separação, ele é de tudo, né? Ele é movimento. Como movimento, ele pode ser usado dentro dos princípios de cada método. Ah, eu quero fazer o levantamento de terra de maneira mais fluida, mais controlada e mais consciente. Pilates. Eu quero fazer um levantamento de terra de maneira mais funcional, com as mãos no meio, pernas na largura do quadril, uma flexão maior do joelho. Ele é treinamento funcional. Eu quero fazer um levantamento de terra focado muito mais em fortalecimento de posteriores, né? Então eu vou fazer ele mais estifado, né? Eu vou muito próximo do estife, quase com a extensão completa do meu joelho. É musculação. Eu quero fazer máximo de repetições de levantamento terra com 40 quilos em 2 minutos. CrossFit. E assim a gente vai, para qualquer movimento. Para qualquer movimento. É só movimento. Então, importa na hora da pessoa procurar a gente. Porque um dia o nosso método de treinamento, ele será um desses. E daí a gente vai poder jogar tudo isso aqui fora e só deixar o meta ali. Né? Que a pessoa vai entender o que é. Mas por enquanto, gente, a gente tá no cu do mundo, né? A gente tá numa cidadezinha do interior de um estado lazarento, de um país fudido. A gente não é nada, a gente não é ninguém na fila do pão ainda. Pra dar um nome para um método e fazer com que as pessoas conheçam esse método e venham treinar através dele. Mas isso ainda, porque a gente vai quebrar um paradigma e pode levar 10, 20, 30 anos. As pessoas procurarão a Axon para fazer meta. Para fazer o método de treinamento híbrido Axon, para fazer o meta. E não para fazer pilates, treinamento funcional e tal. E quando esse dia chegar, a gente vai poder pegar tudo isso aqui, jogar tudo isso aqui fora e falar assim, você está fazendo o que? Meta? Porque é só movimento. A gente vai fazer um levantamento terra para você em um momento com intenção de fortalecimento de posterior de coxa, mais voltado para o que seria os conceitos da musculação. Em outro momento, a gente vai fazer ele mais voltado para mobilidade e amplitude articular, fluidez, respiração, conceitos do Pilates. Em outro momento, a gente vai fazer, sabe? E assim a gente vai, certo?
Nos próximos encontros, depois que a gente falar da periodização, a gente vai entrar aqui, gente, falando sobre cada um desses métodos, a gente vai trazer os autores, a gente vai trazer os pontos positivos, pontos negativos, a gente vai trazer o que a gente usa, o que a gente descarta, porque tem coisas que a gente descarta desse método, e não são porque estão erradas, só porque não serve para o nosso público, ponto. Só por causa disso. E a gente vai levantar todos esses conceitos. Tá bem? Agora a gente vai entrar para a parte da periodização inversa. Quero saber se vocês têm dúvidas. Não?